tudo certo, vai, relaxa. Já começou. Então. Começou. Pera. Deixa eu chamar o Thales aqui. Tá ouvindo, doutor Daniel? Boa noite. Boa noite. Como é que vai o senhor? Tudo bem, meu amigo? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Super bem. Voz tá ótima, iluminação tá boa. Já vi que você deve ter feito algum curso de fotografia, porque você fez uma iluminação aí, das últimas lives aí que eu tenho visto, a sua iluminação tá melhor. Minha esposa, né? É só estética mesmo. É a Débora! Tá explicado! Aí sim, a iluminação tá ótima, Débora. Parabéns! Aqui, É, prazer falar contigo, tanto tempo, né? o prazer é meu. Você, pra mim, é uma referência. Primeira coisa, nós vamos combinar, eu já te falei, né? O senhor aqui é você, que eu sou mais novo, né? Tá, vou chamar doutor Daniel então, tá bom? Não tenta me envelhecer, não. Pode chamar doutor Daniel então só, sem senhor? Daniel tá bom. Então tá bom, vou tentar. Thales, obrigado aí por aceitar esse bate-papo aqui hoje, né? Ficou em cima da hora, porque a gente estava tentando ajustar uma data e acabou ficando muito em cima da hora, mas a gente precisava aproveitar esse assunto que está em pauta aí para ter um ponto de partida específico, né? A ideia aqui é tentar ajudar algumas pessoas, né? Muitos amigos e muitas pessoas que se sentem confusas nesse momento político que a gente está vivendo, né? E pessoas muito bem intencionadas, pessoas muito inteligentes e que acabam buscando uma opinião, buscando alguma informação um pouco mais clara, eu diria, né? E lembrando que a ideia original era que fosse um debate, né? Muita gente aí presenciou que eu andei convidando vários amigos e várias pessoas que têm uma opinião divergente da minha, para que a gente pudesse, de fato, debater em cima de fatos e argumentos, mas ninguém aceitou. Então, a gente acabou fechando com esse bate-papo aqui. Pessoal que está chegando aí, boa noite a todos, muito obrigado aí por estar acompanhando a gente aí. O Thales é um amigo de Belo Horizonte, um professor, especialista em história, em política, o cara fala hebraico, aramaico, latim, grego, alemão, e é especialista também em cultura judaico-cristã, né? E a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho sobre esse momento atual que o Brasil vive, a partir, né, de um objeto, de um escopo bem definido, que é o tal inquérito 4781 do Supremo Tribunal Federal. Se você quiser fazer algumas considerações aí antes da gente começar, fica à vontade. Eu quero te agradecer o convite, né, e diante aí de tantos atributos aí, né, tantos adjetivos, tem que salientar aí que quando eu tenho uma dúvida, eu recorro, eu pego o zap ali, ligo para o doutor Daniel e falo, Daniel, me dá uma ajuda aí, né? Então, não vou nem tecer aí seu currículo, né? Seu portfólio, que não, senão vai acabar o tempo aqui da live. E fiquei muito honrado aí pelo convite, tá? A honra é toda minha. Então, pessoal, a ideia aqui é que a gente possa conversar um pouquinho sobre o momento atual turbulento que o Brasil está vivendo, e para dar o pontapé, para dar o ponto de partida para essa conversa, eu vou fazer algumas considerações sobre esse inquérito do Supremo Tribunal Federal. Eu vou fazer uma breve e, dentro do possível, objetiva análise jurídica de algumas questões relativas a esse inquérito, e aí a gente vai trocando bola. A ideia é que o Thales possa nos esclarecer um pouquinho sobre as questões políticas, especialmente as questões que envolvem essa chamada polarização aí, esquerda-direita, né?
trazendo para a gente um pouquinho de luz a partir da história, a partir de conceitos e de fundamentos. De alguma maneira, as redes sociais hoje, elas fazem com que as pessoas se atenham muito às manchetes, mas pouquíssimas pessoas se aprofundam para buscar o conhecimento, para buscar a compreensão daquilo que está sendo noticiado, daquilo que está sendo falado. E a ideia aqui é que a gente possa trazer um pouquinho de luz a esses assuntos. Bom, o tal inquérito 4781 do Supremo Tribunal Federal, ele foi instaurado em 14 de março de 2019. Ele foi instaurado há mais de um ano, de ofício pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. De cara, a gente tem um problema de ofensa ao sistema acusatório, né? Que é o princípio que vigora no processo penal brasileiro. O sistema acusatório no processo penal, ele define que sejam claras as posições de juiz, de acusador e de defensor. Então, no momento em que o próprio juiz determina de ofício a instauração de um inquérito, ele ultrapassa essa linha e já começa a ofender a Constituição. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal né, a corte responsável por ser a guardiã da Constituição da República. Não bastasse, nessa instauração por portaria, foi a portaria número 69, de 14 de março, o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, ele designou um relator, o ministro Alexandre de Moraes, sem sorteio, mas uma ofensa ao princípio do juiz natural, um princípio constitucional. E o fundamento dessa instauração de inquérito foi o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Federal, que eu peço licença para ler rapidamente. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, que não é o caso, o presidente instaurará inquérito se envolver a autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro ministro. Parágrafo 1º. Nos demais casos, o presidente poderá proceder na forma deste artigo ou requisitar a instauração de inquérito à autoridade competente. As pessoas investigadas nesse inquérito, em regra, não estão sujeitas à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não houve crime nas dependências do Supremo Tribunal Federal, e para ficar clara essa parte, eu relembro aqui que recentemente algumas manifestações na porta da casa do ministro Alexandre de Moraes em São Paulo resultaram na prisão de alguns manifestantes, porque entendeu o ministro que praticaram um crime contra a honra. E naquela ocasião foi a polícia que agiu, a polícia local, né? E eventual processo vai correr em primeira instância, não no Supremo Tribunal Federal. Avançando, na instauração desse inquérito, não há objeto definido que permita identificar o comportamento individualizado. E é difícil, né? É difícil a gente se defender de algo que não é individualizado. Se eu virar para o Thales e falar assim, Thales, você está falando mal de mim. Ele não tem como se defender se eu não disser o que ele falou mal de mim, quando que ele falou mal de mim, para quem que ele falou mal de mim, e aí fatos genéricos não deveriam fundamentar. Eu trago ipsis literis, despacho do ministro relator, dizendo o seguinte: o objeto deste inquérito é a investigação de notícias fraudulentas, fake news, falsas comunicações de crimes, denunciações caluniosas, ameaças e demais infrações revestidas de ânimos caluniante, difamante ou injuriante. Ou seja, fatos genéricos, mais um problema aí em relação à questão processual penal. Lembrando o seguinte, no sistema acusatório, no ordenamento processual brasileiro, em regra, é o Ministério Público que exerce a titularidade da ação penal. Então, é o Ministério Público que, após a investigação, é quem pode oferecer denúncia e levar a juízo o investigado, desde que concluído que houve crime, que há indícios suficientes de autoria. A então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, na época, lá em 2019, quando esse inquérito foi instaurado, ela se manifestou imediatamente pedindo o arquivamento dos autos. Ou seja, o titular da ação penal, o Ministério Público, disse ao Supremo:
por favor, arquive esse inquérito. Ele é ilegal, não dá para oferecer denúncia, não vai dar para fazer nada com isso. E o relator não acatou. A então Procuradora-Geral da República, inclusive, registrou que, transcorridos 30 dias de início da investigação, os autos não foram remetidos ao Ministério Público. Tem colegas delegados aqui que estão assistindo essa live e nós sabemos que o prazo do inquérito nos obriga a remetê-lo, né, imediatamente à Justiça, tão logo transcorrido. E sabemos que estamos sujeitos a responder em N esferas diferentes se não respeitarmos esse prazo. Quem disse que houve desrespeito ao prazo foi a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. E o mais interessante, olha só, Thales, a Raquel Dodge, a então Procuradora-Geral da República, ela pediu o arquivamento do inquérito. O Supremo, e aqui tem uma pancada de precedentes, o Supremo já havia decidido, ministro relator Celso de Mello, em caso de pedido de arquivamento pelo chefe do Ministério Público, nos seguintes termos: na hipótese de existência de pronunciamento do chefe do Ministério Público Federal pelo arquivamento do inquérito, tem-se, em princípio, um juízo negativo acerca da necessidade de apuração da prática delitiva, exercida pelo órgão, que, de modo legítimo e exclusivo, detém a opinio delicti, a opinião a respeito do delito, a partir da qual é possível ou não instrumentalizar a persecução criminal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assevera que o pronunciamento de arquivamento, em regra, deve ser acolhido sem que se questione ou se entre no mérito da avaliação deduzida pelo titular da ação penal. É o próprio Supremo Tribunal que falou em precedentes, tem pelo menos 10 precedentes aqui de procedimentos dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas, contudo, entretanto, todavia, o relator Alexandre de Moraes, ele indeferiu o arquivamento. Portanto, o que a gente coloca aqui para iniciar essa conversa é que, independente de eventual fato a ser investigado, a forma fere de morte o sistema processual penal e ofende a Constituição da República. E isso vindo de um Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição, já começa a nos demonstrar o nível de gravidade da realidade que a gente está vivendo. Nós, para começarmos, vamos tratar, né, e tratamos apenas dessa questão do inquérito 4781, mas eu quero lembrar que o Supremo Tribunal Federal tem dado exemplos reiterados de ativismo judicial, invadindo esfera de competência do Poder Executivo. E quando essa invasão ocorre, levada a cabo pelo Supremo Tribunal Federal, ninguém fala em abuso, a grande mídia não fala em arbitrariedade, não fala em ilegalidade, porque está revestido de legalidade. Vou lembrar aqui algumas questões, né? O Supremo mandou, a Justiça mandou abastecer um navio do Irã, a Justiça revogou uma decisão do presidente da República em relação aos embaixadores da Venezuela aqui no país, uma decisão privativa do presidente da República, né? E o Supremo Tribunal Federal também, em passado recente, legislou em matéria penal, criou um crime por comparação, para usar uma palavra bem clara aqui e bem simples de se entender. Não bastasse isso, há ainda a questão de que o Supremo Tribunal Federal determinou a divulgação na íntegra de um vídeo de uma reunião de conselho de governo, uma reunião presidida pelo presidente da República em que assuntos sensíveis são tratados. E determinou divulgação na íntegra por quê? Não se sabe, né? O ex-ministro Sérgio Moro fez esse pedido para que fosse divulgado, né, alegando que ali haveria provas a respeito da suposta ingerência do governo federal, do presidente Bolsonaro, na Polícia Federal. Pois bem, ainda que se entendesse que havia provas ali, o juiz do caso, o relator no caso, Celso de Mello, bastava a ele conhecer o conteúdo daquele vídeo. E mais, entendendo-se necessário divulgar, não há nenhuma explicação jurídica, nenhuma explicação lógica para se divulgar esse vídeo, né? Mas entendendo-se pela divulgação que fosse divulgado
exclusivamente o trecho narrado pela parte que pediu, né? Pela defesa do ex-ministro Sérgio Moro. Então, assim, de maneira geral, tem sobre o Supremo Tribunal Federal hoje, ativismo judicial e invasão de competência. E essa é uma análise jurídica, tá? Porque senão daqui a pouco eu também estou respondendo por algum crime aí, por manifestar a minha opinião jurídica, né? Como bacharel em direito, como delegado de polícia e como professor. Então, essa é uma análise inicial geral a respeito desse inquérito. Thales, quer comentar alguma coisa aí? Daniel, você acaba de dar uma aula, né? E como você mesmo disse, professor, jurista, delegado, nós estamos numa situação onde, eu posso usar uma analogia, onde o produto lá na linha de montagem, no seu final, quando o produto é entregue, ele já é entregue com defeito, né? Foi muito claro, assim, até eu creio, né, para uma pessoa leiga, ouvir esse discurso seu aí, a gente vê nitidamente inúmeras infrações e gravíssimas, gravíssimas. Um exemplo, lá no artigo 52 da Constituição, quando o Lewandowski, né, junto com Renan Calheiros, destruíram a Constituição ali, né? Não tirando os direitos políticos da Dilma. Então, nós estamos numa situação seguinte: por que essas aberrações? Por que isso acontece e não podemos fazer nada, né? Acho que a população mais simples, aquela população que não tem acesso a tanto conhecimento igual a sua, ela fica naquela situação assim: eu escuto falar que o país tem 3 poderes. Eu escuto falar que o direito, eles são harmônicos, independentes entre si. E você vê uma sucessão de aberrações, né, que foi uma sucessão de aberrações, a gente fica com a pergunta, por quê? Né? Por quê? Isso não foi feito ontem, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Isso é uma construção, tá? Uma construção no nosso país que vem desde 64, 68, e hoje nós estamos, diria, colhendo os frutos de uma série de acontecimentos históricos, né? Aí teríamos que analisar um aqui, outro ali, porque não é uma linha, não é uma coisa linear, é um ponto que aconteceu ali, e esse preparar que hoje montou isso que a gente chama de um mecanismo, né? Por exemplo, você usou aí uma expressão, fatos genéricos, né? Igual fake news. O que é fake news? Então, o que acontece? Hoje você tem uma população que foi preparada, você tem uma classe estudantil, universitária, você tem uma mídia, você tem uma classe artística, toda foi preparada para a execução dessas ações. Por exemplo, hoje, como você disse, né? Não vou chamar de senhor, esses fatos genéricos é a insuficiência de transmutar do significado ao referente. Tá? As pessoas não têm capacidade para fazer uma análise de o que é referente e o que é significado. Por quê? Porque o referente ele vai precisar de fatos, ações, situações para concretizar. O referente não é sozinho, mas o significado pode, né? Como palavras de efeito, nazista, fascista, fake news. Então, uma série de atributos para essas expressões que tangem negativamente na sociedade, elas são jogadas e pronto, né? Acabou. Não tem essa transmutação. Então, não é uma coisa construída do dia para a noite. Hoje nós estamos colhendo isso e precisamos dialogar muito. Porque isso que Daniel está fazendo agora é o que vai levar informação para a sociedade. A voz da sociedade é a internet.
E o mecanismo tem hoje o maior inimigo, internet. E, de alguma forma, isso já vem sendo trabalhado para que essa forma que nós estamos fazendo aqui agora, as pessoas venham a ser amordaçadas, né? Vou dar um exemplo aqui, antes de passar a palavra para você. A live do Alan, no Terça Livre. 118 mil pessoas ao vivo. Na minha casa tinha 3 pessoas assistindo. Então, ali por baixo, 500 mil pessoas. Né? Então, isso aqui, ó, é o que eu chamo, né, da revolução marxista, o que eu chamo de hegemonia cultural marxista, ela está colhendo os seus frutos. E nós, brasileiros, conservadores, cristãos, estamos muito atrasados. Precisamos buscar conhecimento, união, diálogo e saber, através de uma situação dessa, a gravidade do momento que vivemos. Aí passo a palavra. Daqui a pouco você vai explicar mais sobre essa questão do marxismo cultural, porque também como estratégia de linguagem, né, tem aquela conversa de teoria da conspiração, mas daqui a pouco você vai sempre essa conversa. Bem mais claro para nós. Eu só queria dizer assim, eu falei do inquérito, falei da instauração do inquérito, e essa semana nós tivemos a operação da Polícia Federal, por determinação do ministro relator Alexandre de Moraes, em que foram cumpridos 20 e tantos mandados de busca e apreensão na casa de pessoas, jornalistas de internet, eu vou chamar, jornalistas de internet, pessoas como o próprio Alan dos Santos, que foi citado, o Bernardo Custer, né? Pessoas que se utilizam de canais na internet para levar notícias e para manifestar as suas opiniões. E a gravidade dessa operação, da essência dessa operação, é que não só foram apreendidos celulares, notebooks dessas pessoas, todos conservadores, todos com posição política à direita, né? Não só foram apreendidos esses equipamentos, como também o ministro mandou bloquear as contas nas redes sociais. Isso é de uma gravidade, às vezes as pessoas não conseguem compreender porque é a internet. Mas é como se tivesse o Jornal Agora, tem gente aí de Divinópolis, né, Minas Gerais, que está... O Jornal Agora, lá em Divinópolis, né, publicasse uma informação X, né, e ao invés de se mandar retirar a informação, o que também é questionável, se mandasse fechar o jornal. Estão calando as pessoas que são conservadoras e que têm posição à direita. Estão violando e ferindo de morte a liberdade de expressão. E o analfabetismo funcional, que daqui a pouco você também vai falar um pouquinho para nós, ele tem feito com que as pessoas não consigam dimensionar. Eu vou te dar um exemplo do que eu vi no Facebook hoje, uma publicação de um mestre e doutor em comunicação, dizendo mais ou menos assim: injúrias, difamações e calúnias e notícias falsas não são liberdade de expressão. Cara pálida, é óbvio, se você não tivesse liberdade de expressão, você não precisaria tipificar crimes contra a honra. Então, como que funciona a liberdade de expressão? Você tem o direito de falar o que você quiser e o que você bem entender, e arque com as consequências daquilo que você falar. Como? Na esfera do direito penal, de maneira especial, pelos crimes contra a honra. Então, se eu difamar o Thales, ele tem condições de me processar por difamação. Por quê? Eu brinquei com a minha filha hoje, com a Nicole, e disse assim, para explicar para ela: falei, filha, faz de conta que você está falando mal da sua irmã. E ao invés de você receber uma sanção ou um castigo por estar falando mal dela, eu amarro a sua boca. Foi isso que o Supremo Tribunal fez, bloqueando contas na internet. É o mesmo Supremo, Thales. Eu vou ler aqui, rapidamente, uma notícia de janeiro, tá? É o mesmo Supremo, não é outro não, tá? Toffoli concede liminar e autoriza Netflix a exibir especial de Natal do Porta dos Fundos. Sim. Né? Aquele canal Porta dos Fundos produziu um episódio lá que, de alguma maneira, ofendeu os cristãos, né? E alguma esfera da justiça, não me recordo qual, tinha suspendido, né? E o Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Ele disse que não, que tinha que deixar que fosse exibido o episódio, dizendo que
a liberdade de expressão é condição inerente à racionalidade humana, como direito fundamental do indivíduo e corolário do regime democrático. O mesmo Supremo Tribunal Federal, que agora mandou bloquear as contas dos conservadores que estão defendendo e apoiando o governo, né? Baseando-se em fatos genéricos, sem dizer que dia e que hora. A polícia daqui a pouco bate na casa do Thales e diz para ele: você está sendo investigado porque você está falando mal do Daniel. Mas o que eu falei? Me diz o que, quando, onde, para que eu possa me manifestar. Não, o inquérito é sigiloso. Esse sigilo do inquérito, que é uma regra do processo penal, inclusive, não se aplica à pessoa do investigado. Então, obviamente que os advogados, né, que exercem um papel fundamental no sustentáculo da democracia e que certamente estão envergonhados porque institucionalmente a OAB não se manifesta sobre as coisas que estão acontecendo, eles têm que ter acesso ao inquérito, eles não podem deixar de ter acesso a esse inquérito. Então, assim, é só para mostrar que são dois pesos, duas medidas. Não é porque é o Supremo Tribunal Federal, não é porque aquilo que faz é feito por um ministro, automaticamente se reveste de legalidade. Então, os amigos que estão nos ouvindo aí, é muito grave isso, gente. É muito grave. Por quê? Porque a vida inteira nós vivemos sob a hegemonia da grande mídia, né? Dos grandes canais de comunicação. Esses grandes canais de comunicação, eles são controlados por recursos financeiros, por posições políticas, por trocas de favores e de promoção pessoal, né? Quando vem a internet, perde-se o controle sobre as informações, sobre o que vai ser noticiado e sobre as pessoas. E foi porque surgiu a internet com as redes sociais que o atual presidente foi eleito, né? Não seria possível essa eleição sem a internet e sem as redes sociais. E aí o que acontece? Acontece que a grande mídia se desespera, ela não consegue controlar mais. Isso nós estamos vendo todo dia. Quando a gente vê a natureza das manchetes, as terminologias utilizadas, a gente nota e a gente percebe claramente, né, deturpação, manipulação, e aí cai nos elementos da linguística que o Thales falou agora mesmo, né? A linguística tem basicamente 3 elementos: é o signo, o significado e o referente. O signo é a palavra, é aquilo que eu falo. O significado é o que ela representa. E o referente é o objeto em si ou o fato em si ao qual eu estou me referindo. É uma estratégia desses opositores ao governo se delimitarem, se restringem ao signo. Então é assim, ó, o signo, em regra, ele causa um impacto emocional na gente, não está? Ele faz com que a gente, ele desperta na gente Então, se eu falo assim, o Thales tem ligação com a milícia, a palavra milícia, que é o signo, né, o que eu falei, o significado de milícia, que é algo ruim, né? Isso gera em quem ouvir uma sensação negativa, uma emoção negativa. E involuntariamente, a coisa da psique humana, do coração humano, involuntariamente a pessoa passa a olhar o Thales, mas esquece um referente. Ninguém fala assim: peraí, Daniel, com base em que você está falando isso? Qual que é o fato? E o que tem acontecido nessa construção histórica que o Thales falou aí é exatamente esse afastamento do referente. E o modelo educacional que nós vivemos nos últimos 50 anos, ele fez com que os nossos jovens perdessem, em grande medida, a capacidade de falar, né, e de entender signo, significado e referente. Eu já vou passar a palavra para você explicar um pouquinho sobre isso, Thales, mas eu quero só chamar mais a atenção aqui para essa questão do signo, significado e referente. Olha como é que funciona na prática, para ficar claro, né? Essa aqui é uma manchete do Estadão de 27 de maio. 27 de maio é anteontem. 27 de maio, anteontem. É a manchete do jornal Estadão. PF faz 29 buscas no inquérito das fake news. Aí já é um signo forte, fake news.
e mira gabinete de ódio. Outro signo forte. As pessoas, quando leem a manchete, elas já absorvem assim, essas pessoas que estão sendo investigadas, elas são responsáveis por divulgar fake news e elas alimentam um gabinete do ódio. Agora, deixa eu trazer uma notícia aqui preocupante, muito preocupante. O Estadão que publicou isso. Sabe o que o Facebook criou há algum tempo, pouco mais de um ano, e as redes sociais estão criando? Um negócio chamado fact-checking. Fact-checking é a verificação do fato. Então agora, eu não sei se alguém aí já recebeu alguma mensagem do Facebook. Quando você publica uma notícia, eu recebi uma vez. É feita uma análise de verificação, de validação daquela notícia, daquele fato, e aí você recebe uma mensagem dizendo, olha, essa notícia não é verdadeira, ela não parece ser verdadeira, ela não é uma boa notícia, e eventualmente a notícia é suspensa. E sabe quem ganhou para fazer o fact-checking do Facebook? O Estadão. Ou seja, a grande mídia perdeu o controle por ela própria, porque agora ela vai controlar o que ela publica, mas ela não consegue controlar as mídias sociais. E aí estão introduzindo uma estratégia dentro das redes sociais para que a grande mídia volte a fazer esse controle. Ah, não, alguém tem que verificar, mas quem que vai verificar? Ora, bolas, a liberdade de expressão é para permitir que você fale o que você quiser e bem entender, insisto. E arque com as consequências se por acaso você infringir alguma norma ou se você cometer algum crime. Mas em hipótese alguma, eu posso fazer essa análise prévia, né, para dizer que você não vai poder falar, porque eu já analisei e já sei E quem sou eu? Que organismo eu sou? Que pessoa eu sou? A quais interesses eu sirvo? Então, é preciso que você entenda isso. É preciso que o cidadão entenda isso. Porque o que está em jogo é a sua liberdade de expressão. Daqui a pouco, vocês começam a achar que é detalhe, que é bobagem, que é teoria da conspiração, quando o WhatsApp, por exemplo, limita o compartilhamento de mensagens a 5 pessoas. Isso é controle. Ora, bolas! Gabinete do ódio? O que é gabinete do ódio? Se a gente procurar na mídia aí, nós vamos ver falas aterrorizantes de muita gente aí que ninguém falou, ninguém nunca usou esse termo, gabinete do ódio. São os signos e os significados sem o uso do referente. Essa é uma estratégia muito comum da esquerda histórica. Thales, explica para nós como é que isso funciona nessa perspectiva aí de hegemonia. O que eu queria que você, assim, de maneira bem objetiva, explicasse para a gente assim, o que é o comunismo, né? Que se fala tanto, e quando a gente fala em comunismo no Brasil hoje, as pessoas falam assim, teoria da conspiração, tá vendo fantasma, né? Por quê? Provavelmente porque as pessoas se lembram daquele comunismo raiz, né? De Stalin, de Lenin, né, com as revoluções lá, mas conhecem muito pouco sobre o que é o real significado do comunismo. Então eu queria que você explicasse para a gente de maneira bem objetiva e clara, assim, o que é o comunismo raiz, né? O que é a nova esquerda, ou o comunismo soft, né? O comunismo light. Eles falam New Left. New Left. O Pondé fala que o comunista de antigamente ele queria explodir o shopping center. O comunista atual ele quer um shopping para chamar de seu para poder ir no McDonald's com a camisa de Che Guevara. Como é que é isso? Vamos aqui por pontos, aí a gente vai trocando. Eu queria, antes de falar o que é comunismo, a gente entender uma coisa. Vou tentar ser sempre breve e usar um linguajar o mais fácil possível. A esquerda tinha hegemonia completa, né? E todo plano de poder ele tem um início, um desenvolvimento e um fechamento. E ela fez o seu início muito bem feito, teve o seu desenvolvimento, e no fechamento aconteceu 2 ícones, tá? 2 ícones que abriu espaço para esse projeto de poder ele não fechar, e nós hoje nem poderíamos estar aqui conversando.
Um fato que aconteceu foi eu lembro como se fosse hoje, o Roberto Jefferson ali no Roda Viva falando do mensalão. Aquilo ali foi uma coisa, abriu-se um precedente. E depois a internet, redes sociais, né? Ninguém esperava que existisse, que fosse ganhar um Bolsonaro. Ninguém esperava isso. Então, o que a gente chama de conservador, hoje, ele tem a palavra. A esquerda não tem a hegemonia dos seus pensamentos mais, mas ela tem os órgãos, ela tem o poder. Deixa eu ver se eu trago para uma explicação mais simples. Nós temos um presidente, mas nós não temos a estrutura que mantém esse presidente lá, você entendeu? Seria assim, a gente deveria fazer uma construção de conhecimento, de base, para chegar até o executivo. Não sei porquê, mas de alguma forma nós começamos de cima da pirâmide para baixo. Então nós temos um líder do executivo que tem aqueles os nossos ideais, o que nós pensamos. Mas toda a estrutura que sustenta esse mecanismo, ela é de esquerda, né? Então, eles perderam essa hegemonia intelectual, essa voz que não era questionada em nada. Hoje ela é questionada, né? Através... Mas como que essa hegemonia vigorava? Quando você fala assim, ela perdeu a hegemonia. Como que mantiveram essa hegemonia? Quais foram os instrumentos, né? Ela era absoluta, jornais, né, mídias impressas, arte, escolas, faculdades, absoluta, né? E, de repente, com o advento das redes sociais, acontece essa surpresa, né? Aqueles movimentos lá de 2013, foi um movimento catraca livre, né? Foi uma coisa que começou pela esquerda, né? Foi um tiro no pé. Então, ali sim começou uma situação que pegou muita gente surpresa. Aí, dentro dessa situação, nós temos uma sociedade totalmente comunista. Tá, mas o que é comunismo? Né? Aí o indivíduo vai lá no dicionário, o comunismo é um movimento político, onde que as classes sociais são divididas e a força do proletariado... Dos meios de produção... Nada disso. O comunismo é uma cultura. O comunismo hoje ele é uma ideia muito além de uma nação, de um partido. O comunismo hoje está inserido dentro do conhecimento, dentro da arte, dentro das crenças, dentro da lei, dentro da moral, dos costumes, da sua ação de filho para pai, de relacionamento com líderes. Então, o comunismo não é mais uma ideia. O comunismo é uma cultura. E ela está dentro do brasileiro. Né? Aí a gente vai ter que desenvolver, porque isso não foi projetado hoje. Isso foi uma construção. Né? O próprio Antônio Gramsci disse, o povo vai ser comunista e nem vai saber. E vivemos isso hoje. A classe universitária brasileira é comunista e não sabe. A classe universitária brasileira, ela manifesta ideias de filósofos que ela não conhece. A classe artística, a classe universitária, elas todas foram capturadas. Né? As suas ideias, a sua cultura, aquilo foi introduzido nela e veio com um agravante, né? Porque todas elas acompanhadas de frutos monetários, veio acompanhado de dinheiro, né? Quem assistiu esses documentários aí do Brasil Paralelo, da escola, né? Da Pátria Educadora, você vê que é um buraco negro de dinheiro, né? Então, assim, a quantidade de dinheiro que é injetado na cultura, nas faculdades, você vê que todo essas ideias, elas são acompanhadas de quê? De benefício
de bens, de lucro. Então, o indivíduo, além de ter as suas ideias dentro do seu mundo, ele ainda é beneficiado com bens materiais através de lucro. Né? Ele se beneficia daquilo e começa a ter uma vida que ele não percebe que ela é altamente capitalista, mas ele é um agente transmissor de ideias para ele produzir o quê? Ele produz mentes panfletárias, né? O que o professor Olavo chama de paralaxe cognitiva, né? Ou seria uma coisa mais assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Então, o comunismo mesmo, hoje, é literalmente uma cultura que está no DNA do brasileiro, a sua grande maioria. Thales, mas você falou das universidades aí. Rapaz, eu ouço tanto falar que as universidades são um espaço plural, democrático. Se a gente fosse fazer essas explanações aqui dentro de uma universidade federal, você topava? Você tinha coragem sem escolta policial? Não tem jeito, né? Tem tantos vídeos aí na internet. Eu lembro de um rapaz que foi com a camisa do Bolsonaro e o pessoal cuspindo nele, umas moças dando um tapa na cara dele. Ele foi brutalmente agredido, né? Então, essa turma, que hoje já é um produto, né, já é uma coisa feita, eles trazem em si, dentro do seu DNA, uma série de conceitos de pensadores, né? Eles trazem Antônio Gramsci, eles trazem a escola de Frankfurt, né, a teoria crítica, eles trazem essa New Left, né, Saul Alinsky, toda essa construção, né, e aí já trazendo aqui que eu anotei as suas perguntas, criando uma sociedade que a gente chama de analfabeta funcional. O que seria isso? Vou explicar de uma forma mais simples possível. Temos aqui uma caneta, né? Essa caneta, ela vai ser escrita com os signos, né? C-A-N-E. Esses signos juntos, eles vão ter um significado. Aí eu vou no dicionário e vou ver o significado da caneta. Mas eu não estou com a caneta em mãos. A caneta em si é o referente. Mas eu estar aqui com a caneta, tá? É muito além do que o significado. Ela tem uma série de coisas aqui que não está intrínseco no significado. E eu preciso transmutar isso, né, para o referente. Então, um outro exemplo. Fake news. A fake news é formada de signos, né? E ela tem um significado. Tá. Nem o significado dela é apropriado, porque não se tem um significado dela. Mas ela, né, essas palavras do significado, quando elas são construídas porque o significado, quando você usa o que a gente chama de palavra gatilho, ele desperta a sua sensória, né? É o que os retóricos faziam, né? Não os retóricos, os sofistas. Os sofistas usavam de uma oratória muito boa, com palavras de efeito, para induzir o erro. Então, a pessoa insuficiente, ela não consegue transmutar por referente, mas ela usa essa palavra e essa palavra fica. Ela fica no ar. O indivíduo fala lá... Isso aí, desculpa te interromper, mas isso aí tem tudo a ver com o tal do politicamente correto, né? É a construção do politicamente correto. Os rótulos que são criados para te impedir de falar. Eu falei isso numa transmissão que eu fiz lá da manifestação de domingo. Então é assim, você começa a expor sua ideia e eu viro para você e falo assim, racista. Essa palavra, ela causa um impacto, ela causa uma emoção, e você fica intimidado de expor a sua ideia. Então, assim, aí começa a dizer que é racista, o fascismo é uma coisa incrível, né? Porque qualquer pessoa com um mínimo de honestidade intelectual que estudar minimamente o conceito de fascismo vai saber que pode chamar esse governo do que for, mas tecnicamente dizer que esse governo é fascista é um absurdo. E quem faz isso
ou desconhece o que é o fascismo, ou é desonesto intelectual. É essa questão do politicamente correto, não é? É para fazer essa confusão. Sim, sim. Inclusive o racismo, né, quando... Eu vou falar um pouquinho agora de Saul Alinsky. Houve na época do Bush, o Bush pai, tá? Não o Bush filho, o Bush pai. Um grupo esquerdista, né, reuniu e falou: o Bush vai fazer um comício, vamos lá! Aí juntaram cartaz, abaixo o capitalismo, revolução, aquela coisa toda, e o pessoal reunindo ali, e o Saul Alinsky chegou lá, né, nesse grupo, e chegou lá e chamou a atenção de todo mundo, energicamente, sentou e falou: vocês são cambada de analfabetos, ignorantes, não é assim que funciona. Aí o pessoal: tá bom, o que nós vamos fazer? Olha o que o Saul Alinsky propôs. Nós vamos, agora, todo o grupo aqui, alugar roupas da Ku Klux Klan, né? E vamos no comício. Eu já paguei uma jornalista, minha amiga, e nós vamos lá vestidos de Ku Klux Klan e gritar: apoiamos o Bush, apoiamos. E gritar palavras de ordem que a Ku Klux Klan está apoiando o Bush. E lá saiu a manchete, né, que a Ku Klux Klan apoia o Bush racista. E ele carregou esse estigma por muito tempo, o Bush pai, de racista, né? Não é uma introdução de uma desinformação, né? A desinformação é mais elaborada, mas é uma desconstrução, né? Ele deixa muito claro isso no livro dele, que é Regras para Radicais, que é destruir o seu oponente, chamar o oponente de tudo aquilo que, né, que você faz. E tem um agravante no Brasil, por já ter uma sociedade, uma grande fatia analfabeta funcional, além deles não ter capacidade de transmutar por referente, o brasileiro tem a preguiça de não pesquisar, porque para se desenvolver o referente precisa dos fatos, né? Então, muito bem colocado o exemplo do racismo. É por isso que criou-se aquela ideia, né? Não, eu não discuto política, não, eu não entro nesse assunto polêmico, porque dá preguiça. Dá preguiça. As pessoas não querem pesquisar, não querem estudar. Discutir futebol não tem que ter esforço, não é verdade? Falar de bobagem, conversa de boteco, não tem que ter esforço, não tem que ter dedicação, não tem que ter engajamento. Você falou nessa questão aí da desinformação, dessa desconstrução, né? Eu sei que você leu um livro muito bom a respeito disso, de um ex-chefe da inteligência romena, né? Desinformação. Eu tive um amigo chamado Daniel que falou: Thales, lê esse livro urgente. Eu sentei e não consegui parar de ler esse livro. Eu queria que você falasse rapidamente sobre o Papa de Hitler, né? Que é um exemplo bacana aí também, né? O Pio XII. Todo mundo conhece o Papa Pio XII como o Papa de Hitler, não é isso? Vou falar do Papa de Hitler, mas antes eu queria só dizer que você falou assim: não podemos debater, né? O padre Paulo Ricardo estava numa conferência e ele estava lá falando e foi um esquerdista lá xingar ele. Quando foi o padre Paulo Ricardo foi debater com ele, e já no início o padre Paulo começou a falar e a humilhação ia ser gigante, veio o grupo, lá começou aquela xingar, não deixar o padre Paulo falar. Aí um gritou assim: não estamos aqui para discutir, nós não discutimos, e foram tirando o indivíduo. Então, tem na internet, o padre Paulo coloca muito bem isso, o padre Paulo Ricardo. Eles não discutem, de forma alguma, não é para discutir. Por isso que você não consegue. Vou repetir para quem chegou depois. Eu fiz vários convites a colegas opositores do governo federal, convites respeitosos, colegas, amigos que respeito, que admiro, mas que se manifestam recorrentemente contra o governo federal nas redes sociais. E eu falei assim: vamos montar uma live para a gente debater. Você apresenta o argumento e a gente vai contra-argumentar. Nenhum topou. E cá estamos nós dois conservadores trocando ideia. Eu também nunca consegui. Aí voltando para o Papa, né, o Papa de Hitler, né, o Pio XII, eu em 1994, eu lembro por ser 94, porque era a época da Copa do Mundo, eu estava
no aeroporto de Fortaleza, eu estava passando em frente a uma livraria e eu vi um livro lá, aqueles livros postos assim, o Papa nazista, e uma foto lá dele, e eu ali fiquei com aquilo na cabeça, falei, cara, como que um Papa pode ser nazista, aquela coisa, aí então era que o Pio XII colaborou muito, né, ainda tinha IBM, uma série de coisas, mas não, né, o Pio XII, ele foi um cara, assim, extremamente, o contrário do que se dizia, ele foi contra esse regime. E o que aconteceu? Foi feito um trabalho de desinformação, não posso entrar em detalhes, se você quiser ver detalhadamente, está nesse livro, o livro Desinformação. Foi feito esse trabalho, e o interessante é que ele foi levantar, um dos agentes que foram levantados, né, o Ion Pachepa, né, que ele era general do Serviço Secreto Romeno, né, um satélite da KGB, ele tem lá, né, ele foi feito todo um trabalho de desinformação, e foi feito também, até na área cultural, né, foi feita uma peça de teatro chamada O Vigário. Então, foi uma série de linhas de ataque, tanto literária, na literatura, no teatro, no cinema, e foi uma destruição completa da imagem do Papa Pio XII. E nós tivemos, no futuro, um Papa também que combateu o comunismo, que é o João Paulo II. E não sei se você lembra quando apareceu aquela agenda de uma suposta namorada dele? Você lembra disso? Que acharam uma agenda que ele tinha uma namorada, tudo desinformação. Só que a desinformação não é uma fake news, né? A desinformação é uma coisa mais elaborada, né? Por exemplo, o último exemplo que eu vou dar aqui. Todo mundo lembra, né? O muro de Berlim caiu, abriu-se, né? Tinha o Gorbachev, né? Abriu-se, vai cair a União Soviética, vai virar a Rússia, vai abrir, e nós vamos começar com a abertura, né, política da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, chamava Glasnost, não era isso? Se você for na enciclopédia inglesa e ver o significado de Glasnost, está errado. Glasnost foi um serviço de desinformação, inclusive quem foi o agente para começar esse trabalho foi o Ceausescu, né, que era o ditador romeno, onde que o Ion Pachepa trabalhou intensamente nisso, né? Para quem viveu aí na década de 80 e acompanhava, ele virou uma espécie de garoto propaganda aí nos Estados Unidos, conheceu a rainha da Inglaterra, tudo, mas era um ditador que terminou fuzilado, ele e a esposa, né? É só você procurar a história da Revolução Romena. A desinformação é muito destruidora. E não seria tão fácil como foi, né, os regimes comunistas passados, criar essa desinformação se houvesse as redes sociais, né? Aí a gente volta no assunto central aqui da nossa conversa. As redes sociais foram um golpe à hegemonia de esquerda, ainda representam um golpe, e agora ficam tentando criar mecanismos para controlar. Não é sem razão que no programa de governo, né, do Fernando Haddad, cuja candidata a vice-presidente, Manuela Dávila, é do Partido Comunista do Brasil, isso é algo que me intriga, porque assim, não causa horror em ninguém, nós temos um partido comunista, né? O comunismo matou muito mais gente que o nazismo, né? E estava no programa de governo do senhor Fernando Haddad o controle social da mídia, não é isso? Como controlar a internet, exatamente para tentar retomar um pouco dessa hegemonia de esquerda que durante décadas, e um dado interessante para as pessoas compreenderem, assim, como que as universidades brasileiras, públicas e privadas, mas principalmente as públicas, conseguiram manter, e ainda mantém, em boa medida, essa hegemonia, né, de esquerda, simplesmente controlando as
teses, as dissertações, os temas, as teorias que seriam apresentadas em estudos de graduação e pós-graduação. Então, se a gente pegar aí, nós não temos nas universidades brasileiras literatura conservadora. Não temos. O Brasil sofreu um processo de emburrecimento coletivo tão grande que durante muito tempo as pessoas acreditaram, e tem muita gente que ainda acredita, que era a esquerda o PT e a direita o PSDB. Né? A coisa é tão grave que as pessoas acreditaram e acreditam que o PSDB, por exemplo, não é um partido de esquerda. As pessoas não sabem que pela primeira vez nós temos um partido que pode ser, um governo que pode ser chamado governo de direita. E essa hegemonia nas universidades, ela foi transmitida de geração em geração com essa coisa. Então, eu era doutor, professor doutor, eu só aprovo o seu projeto de pesquisa se for marxista, se for com autor de esquerda defendendo autor de esquerda. E aí, eu te aprovo, você vira doutor, depois você aprova só a gente, e isso foi rodando de ano em ano, e aconteceu assim, uma matrix. Os jovens que estão hoje em boa parte das nossas universidades são incapazes de perceber que vivem numa matrix, desde quando eles entram até quando eles saem, ouvindo pensamentos e manifestações de esquerda, né, sem saber do que se trata. É o mais grave. Geralmente a pessoa fala assim, não, eu não sou de esquerda, não, mas... Não, eu não sou. Não, eu não sou. Né? É a figura do isentão também, que está muito em voga. Então, as pessoas são sem saber que são. O Flávio Gordon chama isso de A Corrupção da Inteligência, que é outro livro maravilhoso. A Corrupção da Inteligência, Intelectuais e o Poder no Brasil, que conta bastante dessa história aí da hegemonia nas universidades, até chegar ao ponto que chegou hoje, de não se poder falar em conservadorismo dentro de universidades, sob pena de ser agredido fisicamente. Eu não sei se eu não sou especialista em live de Instagram, mas a mini especialista aqui, Nicole, falou que provavelmente encerra com 1 hora. Se encerrar, eu peço o pessoal para ficar aí, que a gente volta rapidinho. Pode ser, Tati? E levar mais um minutinho? Tranquilo. Então é isso, essa hegemonia cultural, né, que é o chamado marxismo cultural, porque impregnou nas pessoas. E aí o que acontece? Essas gerações de jovens que frequentaram as universidades, que frequentaram as salas de aula, e trazem essa carga genética, entre aspas, são as pessoas que foram passando em concursos e foram ocupando espaços e permitiram e promoveram e promovem o aparelhamento comunista cultural, como você bem explicou, nesses órgãos. É por isso que a gente começa a ver decisões esdrúxulas. E as pessoas não conseguem perceber. Por quê? Porque estão alijadas desse conhecimento. Elas estão afastadas. Outra questão da rede social também, né? Ela trouxe um pouco de preguiça para nós todos, né? Às vezes aquele tempo que era para a gente estar lendo, a gente está gastando uma série de internet, né? E isso é muito grave, porque chega ao estado atual das coisas, né? Que nós estamos vivendo hoje. Essa hegemonia, ela não é nova, né? Ela já pode se colocar aí uns mais de 30 anos, né? Que vem feito esse trabalho dentro das universidades. E, Daniel, é uma coisa tão complexa, né? Nós temos, na nossa psique, na nossa cognição, né? Nós temos o que a gente chama de 2 camadas. Ali você tem a parte da consciência e a parte, essa que é a estrutura que forma a sua cultura. O nome é muito usado hoje, é a sua cosmovisão, né? Cosmos, mundo, visão, como você vê. Então, como que você vê o mundo, tá? E isso é tão profundo, que ele ultrapassa a consciência. Vou te dar um exemplo palpável. Às vezes o jovem, ele tem lá 19, 20 anos, está lá num ato, numa ação. Segura esse exemplo aí, porque está dando aqui 19 segundos restantes. Eu vou encerrar e volto. Fica com a gente aí, pessoal. Só mais uns 15 minutos.
Opa, voltamos. Estamos voltando. Espera aí que eu vou chamar o Thales de novo. Eu não estou achando o Thales. Não. Não está aparecendo aqui. Ele tá na live? O pessoal tá voltando aí, mas eu tô esperando aqui para conseguir chamar o Thales. Manda aí no direct dele, que ele tem que entrar aqui para eu poder chamá-lo. Tem que entrar novamente. Aguenta a mão aí, pessoal. Tô esperando o Thales entrar aqui para eu poder chamá-lo. É esse perfil? É. Então, gente, eu estou conversando aqui com o meu amigo, o professor Thales, né, que é lá de Belo Horizonte, para entender um pouquinho melhor sobre essa situação que a gente está vivendo no Brasil hoje, que está causando tanta confusão, né? E a gente partiu de uma conversa sobre o inquérito 4781 do Supremo Tribunal Federal, que culminou naquela operação da Polícia Federal essa semana, em que foram apreendidos notebooks e celulares de jornalistas de internet conservadores, e a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que mandou bloquear as contas desses jornalistas nas redes sociais. Então falamos sobre a gravidade disso, explicamos um pouquinho, conversamos um pouquinho sobre a questão do comunismo. As pessoas acham que é teoria da conspiração, em apertada síntese, porque quando se fala em comunismo, a gente lembra daquele comunismo raiz, né, de Lenin, de Stalin, imposto pela força, né? Na verdade, quando as estratégias comunistas do leste europeu e depois em outros lugares começaram a falhar, as estratégias raiz, né, na base da violência, surgiu uma outra espécie de comunismo, né, muito fundada aí no marxismo cultural, que basicamente é o seguinte: não vamos pegar em armas, vamos vencer na cultura, na arte, nós vamos impregnar na cabeça das pessoas, essas ideias comunistas, né, e as pessoas vão estar defendendo o comunismo daqui a 10, 20, 30 anos, sem nem saber que estão defendendo o comunismo. E mais, quando disser para eles que estão defendendo... Agora o Thales voltou aqui, vou chamá-lo aqui. Agora sim. E aí, o Thales já está entrando. E aí, voltamos, Thales. Estava fazendo uma síntese aqui do que a gente já tinha conversado. Mas continua, você estava dando um exemplo palpável aí. Você ia falar de um jovem... Peraí. Eu encerrei em qual parte que eu estava falando? Você ia dar um exemplo palpável dessa questão da hegemonia, que ela não vem que ela não é de hoje, né? Que ela foi... Sim, ela é colocada há bastante tempo, né? Eu quis dizer aquelas duas camadas, né? Você tem a consciência
e você tem a cosmovisão. Essa cosmovisão é tão blindada que ela está acima da consciência. Por exemplo, você tem um jovem participando de um ato extremamente agressivo, né? Como tem inúmeros, eu posso até... Teve um que eu fiquei chocado, tá na internet, um jovem que amarrou ao seu pênis um tijolo e vem arrastando ele pelo DCE, pelo meio da faculdade. E um monte de pessoas passando na faculdade olhando, e aquilo era uma forma dele, artística, lá, de protestar contra o governo, porque naquela época que eles tomaram as escolas. Mas ali é um ato agressivo, né? Até um delegado, eu creio que aquilo é um atentado ao pudor, né? Deveria ser preso na hora. Mas a consciência dele está tranquila, porque ele crê que ali ele está fazendo uma coisa para os ideais dele, que ele está fazendo para a sua tribo, né? Porque quando o indivíduo, nós temos essa classe universitária hoje, ela já é uma terceira geração, então ela nem tem os princípios básicos porque ela faz, ela já é uma replicadora. Isso é extremamente grave. São seres que replicam simplesmente isso. Então, as universidades viraram uma linha de produção mesmo, de proletário mesmo, uma linha de fábrica que produz o quê? Militante. Né? Então, esse poder de você ter a sua construção, a sua cosmovisão inserida nisso, isso é muito, muito, muito profundo. Eu gostaria de dar mais um exemplo da história, tá? Da história. Nós temos ali, quando a nação de Israel é levada cativa para a Babilônia, nós temos ali uma sucessão, isso vai acontecer século 7 a.C., né? A Babilônia leva os judeus, destrói o templo de Salomão ali em 589, vamos botar anos 600 a.C. para ficar uma coisa mais redonda, leva o povo todo cativo para a Babilônia, e ali você vai ter uma sucessão de 4 impérios, né? 4 impérios que envolvem o que a gente chama de crescente fértil. Crescente fértil é você pegar ali o Golfo Pérsico e fazer uma meia-lua que vai dar lá no delta do Nilo, tá? Quando você faz uma meia-lua partindo do Golfo Pérsico, você vai vir junto aos 2 rios, Tigre e Eufrates, ali a Mesopotâmia, você vai adentrar ali a Síria, o Líbano, Israel, vai passar uma ponta do Mediterrâneo e vai adentrar ali no delta do Nilo. Então, vai ter uma troca de impérios ali. Vai ter o Babilônio, e o Babilônio vai ser destruído pelo Medo-Persa. Assim que o Medo-Persa é destruído, o próximo que vai se levantar é o Macedônio, o grego, com Alexandre o Grande. Tá? O que esse império tinha de diferente? Esse império, na pessoa de Alexandre o Grande, ele queria levar para as nações conquistadas a cultura, o helenismo. Tanto é que Alexandre foi tutoriado, né, o pai da Gogos, o Aio, aquele que conduziu Alexandre foi Aristóteles. Né? Aristóteles foi o mentor de Alexandre. E assim que Alexandre ele vai levando toda essa cultura helênica, né, o helenismo. Assim que ele morre, aquele todo império dominado é dividido por seus generais, e você tem ali um Egito ptolomaico, você tem ali uma região da Mesopotâmia seleucida, aí você vai ter uma queda desse império com a ascensão de outro, que é o Império Romano. Só, Daniel, que o Império Romano ele destrói tudo belicamente, militarmente, mas o grego que trabalhou no campo das ideias, ele engoliu o Império Romano, e engoliu tudo até hoje. Né? A cultura helênica está inserida dentro de tudo que existe, porque ele disseminou o quê? A cultura. Isso é difícil demais de tirar, né? Que é o processo de mudar a sua dianoia. Né? Você tem uma noia, você tem um pensamento. Como eu mudo isso? A meta, né? Entrar em processo de metanoia. Amigo, só na pessoa de Jesus Cristo, Deus, o ser humano comunista, marxista,
que aquilo já está entranhado no seu DNA, é só Deus, através de a palavra da verdade, para reverter a mente dessa pessoa. Então, tamanho é o poder quando a coisa está estruturada culturalmente. É muito forte. E é invisível, né, Thales? Essa questão assim, como enfrentar algo que é invisível. Eu digo que essa construção a qual você se referiu e está se referindo, né, ela usou de várias estratégias, dentre as quais suprimir do ensino brasileiro a leitura dos clássicos, né? A gente não ouve mais falar em leitura de clássicos. As leituras que desenvolviam nas pessoas, nas crianças, nos jovens, a capacidade analítica, né, estrutural, isso foi banido. Nós tivemos um episódio aí, há poucos anos, em um desses governos de esquerda aí, de um projeto de, não sei, acho que 3 milhões de reais, salvo engano, para transformar uma obra, salvo engano, de Machado de Assis, não sei se você lembra disso, para transformar uma obra em uma versão mais digerível. Ou seja, é assim, ao invés de eu investir no desenvolvimento da pessoa para que ela alcance níveis mais altos de inteligência, eu reduzo aquilo que eu considero como inteligência, eu reduzo, eu baixo, eu nivelo por baixo, né? É assim, aprender hebraico é muito difícil. Vamos criar uma versão de hebraico aportuguesada que fica mais simplesinha, eu aprendo essa e eu falo que eu falo hebraico, né? Nós passamos por esse processo, estamos passando por esse processo ao longo da história, né? Dessa leitura que foi abandonada. A filosofia, né? Os pré-socráticos, toda essa cultura aí que você disse que foi além do tempo, né? Que permanece, ela foi abandonada pelas escolas. Ela foi abandonada pelas escolas, pelas faculdades, né? Ela foi trocada pela leitura fácil, né? Pela leitura mais simples, né? Eu indico esse livro aqui, ó. A falácia do socioconstrutivismo, né? Você para a criança, quando ela é punida, ela é amputada dos clássicos, ela não consegue criar campo mental, tá? Isso já vem na alfabetização. A criança ela tem que memorizar os signos, né? Ela tem que memorizá-los e alinhar ele com a fonética, o som, né? Grafemas e fonemas. E assim ela constrói o seu conhecimento. Depois disso construído, ela vai para o campo imaginário, né? E entramos no método marxista, você entra no que chama letramento, entra no que é o socioconstrutivismo, onde a palavra em si, a criança desenvolve essa construção a partir dele mesmo. Ele que tem que sozinho achar isso, né? E isso, dentro das nossas escolas, você ainda tem esse método da pedagogia, do oprimido, né? Onde o indivíduo ele fala de acordo com a sua classe social. O menino na escola falou Flamengo, a professora não pode corrigir, porque é assim que o cara fala na sua classe social. Então, assim, chegou-se a níveis... é surreal ver a situação que nos encontramos hoje, tá? E para aqueles que nos estão nos vendo... Paulo Freire é patrono da educação no Brasil, né? Paulo Freire é patrono da educação no Brasil. Eu nunca vi um cargo tão merecedor, né? Ele é a pessoa mais indicada mesmo, porque ele e o resultado da educação são idênticos, né? São idênticos. O nível da educação no Brasil faz jus ao seu patrono, né? É freiriana mesmo, né? E o indivíduo que só pensa em luta de classe. Eu estava lendo a Pedagogia do Oprimido, quanto ódio tem naquele livro, quanto rancor, né? Você não precisa ser sensitivo para ver quanta amargura tinha naquele homem, né? E você vê essa construção, e eu vejo assim que
é uma coisa muito séria, Daniel, muito séria mesmo. Nós precisamos, de alguma forma, incentivar outros a ler, fazer pequenos grupos de estudo, ensinar as pessoas nem que seja o básico, porque nós estamos muito próximos de replicar uma dominação. As pessoas logo nos taxam de teoria da conspiração, mas não. Os movimentos do tabuleiro estão muito parecidos, né, com essa revolução mesmo que veio acontecer. Por exemplo, esse ataque que foi feito aí, esses 20 e poucos, né? Os caras são youtubers, isso foi uma coisa muito parecida com a Noite dos Cristais ali, não com uma violência, mas você vê a coisa está andando de uma forma que, se não for feita uma coisa das sociedades, se a gente não se mobilizar, não vai dar tempo de retroceder, porque dos 3 poderes, o executivo, ele só está vivo por causa da opinião pública. O povo, a grande maioria, ainda é com o presidente. Isso é claro, mas, porém, a força que une esse povo é rede social. E o mecanismo, que é o judiciário corrupto, é o legislativo nas suas casas, Senado e Congresso, mais o advento da União, o mecanismo ele está na sua... As engrenagens estão muito bem colocadas, só que não está saindo garapa, né? O líder do executivo fechou a porta. Daniel, eu peço a atenção daqueles que estão nos ouvindo, os que nos vão ver. Desde 1984, desde a redemocratização, nunca existiu isso. Nunca. Sarney, Collor, Itamar, Fernando, Lula, Dilma, nunca. Sempre o executivo foi o distribuidor das pastas e dessas torneiras que faz a lubrificação das engrenagens. Eu não estou falando que Bolsonaro é um deus ou uma pessoa maravilhosa, é o cara perfeito, mas ele, de fato, fechou a torneira que faz o moinho mexer. As engrenagens estão sem óleo, estão quentes, estão batendo uma na outra, e eles sabem que ela pode explodir. Então, essas ações que são extremamente bizarras do STF é uma manifestação clara de que eles estão agindo e sabem que estão agindo errado, porque é o último momento. Para passar a palavra para você, eu faço uma analogia àquelas pessoas possessas de espírito imundo na Bíblia, quando elas viam que ia sair mesmo, que Jesus chegava, ela sacudia. Então eu vejo a manifestação do STF como demônios, endemoniados, que está sacudindo, porque está nos últimos segundos de ser liberto desse demônio que é essa corrupção, essa alienação, a capturação, a abdução da mente da nação brasileira. E eu creio que Deus vai nos dar força para a gente reverter essa coisa. Não sei como, mas eu creio que isso aqui é uma grande iniciativa. Perfeito. Você falou aí dessa ação contra os youtubers lá, né, que são todos conservadores, né? Eu fico me perguntando, e publiquei isso no Facebook outro dia, você já imaginou se a Polícia Federal cumprisse mandado de busca e apreensão na casa de um jornalista da Globo, da Folha de São Paulo, do Estadão, o estardalhaço que não iriam fazer, dizendo que era censura, que era opressão, que era perseguição. E eu quero lembrar de um caso recente aqui, em que aquele cara, Glenn Greenwald, né, se utilizou de informações privadas que foram extraídas ilegalmente dos celulares de altas autoridades da República, né, divulgou aquelas informações sem contexto, sem a possibilidade de alguém poder se manifestar a respeito daquilo. A gente conversa tanto sobre tanta coisa no WhatsApp, aí põe um negócio lá e fala, e aí, o que você diz? Vou lembrar 1 ano antes, 2 anos antes. E na reportagem de O Globo, no dia 30 de julho de 2019,
às 21h55 na internet, a seguinte reportagem do Globo. A Associação Brasileira de Imprensa promove ato em apoio ao jornalista Glenn Greenwald. A Associação Brasileira de Imprensa promoveu nesta terça-feira um ato em apoio ao jornalista, fundador e colunista do site The Intercept Brasil. O site tem publicado conversas atribuídas ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato. A ABI defende a integridade do jornalista e o direito ao sigilo da fonte, além do livre exercício da profissão. Ou seja, um cara que se usou de mensagens privadas, né, extraídas ilegalmente, ele foi defendido pela Associação Brasileira de Imprensa. Agora nós temos vários jornalistas de internet, eu estou me permitindo utilizar esse termo, né, que porque são conservadores e apoiam o governo federal, né, não tem a seu favor uma única palavra dessa mesma assessoria, a Associação Brasileira de Imprensa. Nenhuma mídia saiu em defesa desses jornalistas de internet, porque vão criando os fatos, eles vão colocando as coisas, usando dos signos, colocando os rótulos, né, para impedir. É fake news, é gabinete do ódio, né, e isso vai fazendo com que a gente fique alijado, porque diz respeito à nossa liberdade de expressão. Eu volto a dizer, eu cheguei para trabalhar indignado anteontem e falei, gente, vocês não estão entendendo, aos meus colegas, amigos, isso é muito grave. Trata-se da nossa liberdade de expressão. Daqui a pouco vão bloquear a minha conta e a sua, porque nós estamos aqui. E basta alguém dizer que não, porque pode ter dito fake news, porque está apurando, a investigação é sigilosa, e por aí vai. Então, assim, é um momento complicado que nós estamos vivendo, né? Como você disse, nós temos um governo federal que pela primeira vez, rompeu com o sistema com o qual a gente estava acostumado, e a gente fica acostumado e naturaliza. Aquela história de distribuir a esplanada dos ministérios, um ministério para cada partido, cargos, recursos, orçamento, o governo chegou e bateu de frente, rompeu com isso. Resultado, esse governo é incapaz de articular, é incapaz de conversar, tem que ter mais diálogo. Não sou eu que estou falando isso não, gente. O presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, falou isso no Roda Viva. Falou, não, é interesse nosso, faz parte do jogo, a gente indicar uns cargos ali na base, aqui ou ali, isso faz parte, isso tem que... Nós nos acostumamos com isso, nós deixamos de nos indignar com isso, né? Então esse governo chegou, rompeu com isso, pegou um país quebrado, criou uma pauta séria na área econômica, trouxe ministros técnicos, exatamente porque não foram indicados, e começou a tentar reconstruir o país, apanhando 24 horas por dia, porque em relação a ele, Thales, também não tem problema. Liberdade de injúria, difamação e calúnia, só em relação aos outros. O presidente da República é humilhado e ofendido 24 horas por dia nas redes sociais. E isso não tem problema, né? E aí cria-se a distorção do foco. O que é a distorção do foco? Quando a gente começa a analisar os fatos, aquilo que tem que ser analisado, os referentes, as pessoas logo viram para a gente. Hoje um amigo meu, querido amigo meu, falou isso comigo, falou assim, mas bem que o presidente podia falar menos, mas bem que o presidente podia ser mais educadinho. Gente, como o Thales colocou aí, nós não estamos falando de um ser humano perfeito, nós não estamos falando de um Jesus Cristo, nós não estamos falando de um santo, nós não estamos falando de uma pessoa que não tem seus erros e seus equívocos, né? Mas a personalidade dele é essa, e a maneira que ele fala não tem absolutamente nada a ver com o que ele enfrenta. Não diz respeito àquilo que você fala, diz respeito a de que lado você está. Eu vou dar um exemplo, né? Amigos que apoiaram e votaram no candidato Ciro Gomes, falando da impulsividade e do jeitão do presidente Bolsonaro. Cara, Ciro Gomes agrediu o repórter, deu murro, já falou, tem um vídeo do cara dizendo como que ele escondeu uma doença no Ceará, quando governava o Ceará, porque ele não podia, como é que ele fazia para enganar.
Isso não causa repulsa a ninguém. Aí as pessoas falam assim, mas um erro não justifica... Não é questão de um erro justificar o outro, é questão de distorção do foco, é de sair do referente para tratar signos que não tem nada a ver com aquela questão. É assim, eu digo assim, se ninguém nega, o presidente é bronco mesmo, ele fala rasgado, é impulsivo mesmo. Ok? Pronto. Isso nós não vamos discutir. Agora vamos discutir o que o governo fez, quais são os avanços do governo com toda essa situação. A gente não consegue debater. Né? Para falar em relação à pandemia de maneira breve, né? O governo federal foi o primeiro a soltar um alerta de um decreto de emergência, né? Antes do carnaval, e aí governantes do Brasil inteiro falaram que não tinha problema, que não afetava, que não era assim e coisa e tal. Aí vem um comentarista da Globo e fala de gripezinha. Tudo bem, sem problema, ninguém criou daca nenhuma. Quando ele mencionou a fala do outro, virou Terceira Guerra Mundial, que está desfazendo, que não sei o quê. Aí ele quis trazer para o governo federal a coordenação de uma estratégia para tomar ações de maneira alinhada com estados e municípios. O que o Supremo Tribunal Federal fez? Não, senhor. Cada um cuida do seu, cada um por si. O prefeito faz o que quer, o governador faz o que quer e que bem entende. Mas na hora que a coisa desanda, a culpa é do governo federal, né? Governadores e prefeitos saíram trancando tudo. Ninguém nega a gravidade dessa pandemia, a seriedade dela e a necessidade de ter ações. Agora, não podemos também trazer algo para resolver que seja pior do que o próprio problema, né? Então, saíram trancando tudo, depois jogaram a conta para o governo federal pagar, né? Aprovaram o pacote lá de recuperação. Então, assim, as pessoas precisam ter um pouco mais de capacidade de debater os fatos e de entender um pouquinho melhor o que nós estamos vivendo no Brasil. Daí a importância de se manifestar. Eu tenho dito isso, né? Você disse agora há pouco assim, eu não sei como, mas eu acho que esse tipo de iniciativa aqui, ó, que seja capaz de alcançar uma, duas pessoas que reflitam um pouco mais, né? Porque o que eles fazem é isso, estão querendo barrar a nossa manifestação, a nossa capacidade de pensamento e de exposição de ideias nas redes sociais. Passa a palavra para você aí, já pedindo para fazer considerações finais, porque uma hora e meia. Tá. Tudo isso, eu queria, de tudo que eu falei, eu queria deixar salientado, assim, e deixar em destaque, que isso acontece, essas aberrações, essas contradições, essa falta de senso, ela acontece porque ela tem um campo fértil para receber essa situação. Ela não seria jamais feita se o campo, você não jogaria a semente se o campo não tivesse preparado para essa semente, tá? O que eu queria deixar claro para fechar e assim, trazer como se fosse assim, um ovo da serpente, o foco ali, o problema, o ponto, é essa incapacidade do brasileiro de acionar a verdade, tá? O que são os 3 inimigos mortais da verdade, tá? É o ceticismo, o relativismo e a insuficiência de constituir um objetivo de o que é verdade, tá? Essas três condições que são as grandes inimigas da verdade, elas são combatidas como? Na não proliferação do analfabetismo funcional. Mas para que a pessoa não seja analfabeta funcional, ela advém de uma situação que é o que a gente chama de um estudo que é a paideia. Né? O que é a paideia? A paideia não tem uma definição clara, mas ela se ensina através das artes liberais. Nós temos o trivium, quadrivium. Né? Eu vou me adentrar somente no trivium. Né? O trivium é a gramática, a lógica e a retórica. Quando você não tem a gramática, você não tem a retórica, você não tem a lógica nem a retórica, você não tem a capacidade de fazer análise dos signos, porque os signos são para o signo sair para o significado, ele vai ter uma semântica, uma sintaxe, vai ter uma concordância, vai ter umas regras que são atribuídas através de ensino.
E assim sendo, quando o indivíduo não tem essa capacidade, ele vai atribuir definições segundo as suas experiências de grupo, as suas experiências pessoais. E isso é um campo fértil para as ideologias de massa. É isso que vivemos no Brasil hoje. Eu fico assustado que nós estamos numa situação extremamente complicada para quem? Aqueles que são o quê? Conservadores, a quem acredita na família e acredita em Deus. Se você tem essas três características e não está preocupado com o que está acontecendo, é preciso rever seus conceitos urgente, porque essa situação está muito próximo de nos calar, porque a nossa força de luta, ela está nisso, na comunicação aqui, que é as redes sociais, e eles estão com toda a força para destruir isso. E eu queria finalizar aí, passando a palavra para você, dizendo que nós precisamos criar grupos, ler, informar, entender essas coisas, para saber assim, por que o Bolsonaro é racista. Onde está o fato que aponta para o racismo? O que ele é fascista? O que é fascismo? Né? De onde vem fascismo? Mussolini, Carta de Lavoro, CLT, Getúlio Vargas. Começa a ligar os pontos. Por que pode pegar o celular de um líder máximo do executivo e não pode de um advogado, de um assassino? Então, essas aberrações, a sociedade precisa, pelo menos, fazer um pequeno análise para ver isso. Porque estamos vivendo uma abdução da mente e a sensação que eu tenho que é uma nação com inúmeros, diria, Walking Deads, né? A gente tem que acordar, se você é conservador, se você é pró-família, se você quer um país cristão, temos que nos unir e entender essas coisas, porque, como o post do Daniel lá no Instagram, vai poder ser tarde demais e não vai ter onde falar. Perfeito. Nós temos um presidente antidemocrático que não cometeu nenhum ato de governo, nada, zero, contra a democracia. Pelo contrário, tem lutado para garantir a liberdade de expressão, seja de quem for. Inclusive, ele que é vítima de difamação, calúnia e injúria constantemente, nunca moveu um dedo para fechar nenhuma conta, bloquear nenhuma conta de rede social, nem fechar nenhum jornal. Então, o que a gente está fazendo aqui é um convite à inteligência. A inteligência na sua essência. A inteligência que vai muito além de formação acadêmica, muito além de um cargo que se ocupa, porque tem muito analfabeto funcional no Brasil que passou em concursos difíceis e que sustenta título de doutorado, né? Diga-se de passagem. Então, o convite aqui é para que você se junte a nós aí para tentar levar um pouquinho de voz lúcida, né, de conhecimento para as pessoas, para a gente tentar reverter esse quadro. Eu quero pedir a você que nos acompanhou aí para divulgar. Esse vídeo vai ficar gravado, essa live vai ficar gravada no IGTV. Pedir para divulgar as nossas páginas aí, né? Professor Daniel Thales Ensino, para que mais gente possa estar se juntando a nós e a gente vai somando força aí. Repito e insisto, não tem procuração do Thales, não, mas vou falar agora por ele. Nós dois ainda estamos à disposição para debater. Se tiver alguém aí que é opositor, que tenha outras ideias, outros argumentos, nós não somos Tribunal Federal, não. Pode expressar o seu pensamento, você tem liberdade de expressão, e nós vamos trabalhar nesse campo aí, campo da lógica, no campo gramatical, né? Tentando entender melhor esses argumentos, os elementos da linguística, né? Para a gente, de fato, tentar avançar nessa compreensão. Tem um monte de recado aqui, eu não sou analfabeto funcional, graças a Deus, e a meu pai e minha mãe, mas eu sou analfabeto digital. Então, tem um monte de mensagem aqui que eu não consegui passar para responder, eu não sei se é o celular que é ruim, ou se eu fiz alguma coisa errada aqui, mas, assim, agradecer de coração, Thales, por ter topado. Cara, acho que a gente podia
fazer mais Claro. algumas rodadas aí, né? E começar. Hoje a gente fez um apanhado geral. Mas quem sabe a Podemos gente fazer vários temas. Desinformação com temas detalhe. Podemos falar do Grêmio, Escola de Frankfurt, teoria crítica. Podemos falar da Revolução Russa, da relação. Por que as pessoas têm no país um partido brasileiro, Partido Comunista Brasileiro? Por que não pode ter um partido nazista brasileiro? Por que não? Porque o estrago do comunismo foi infinitamente muito superior, né? Só o Holodomor, né, já se compara ao que o Hitler fez em números de mortes, né? As mortes na Revolução Chinesa, olha, conservadoras vai dar assim, um número assim, de 50 milhões, tá? Para 5, 6 de Hitler. Perfeito. E estou à disposição, Daniel. Estou à disposição. Vamos marcar. Vamos falar um pouquinho. Chegou aqui uma mensagem agora de um grande amigo, Coronel Lobo. Um abraço, meu amigo. Coronel, tem que bater, que eu sou sargento, né? Eu sou sargento da reserva. Olha, ele está dizendo aqui, ó. Estou sentindo falta do diálogo entre as teorias aqui colocadas com as características peculiares da formação da sociedade do país chamado Brasil, né? Sociedade, elites, poder. Lobo, a gente falou de muita coisa de maneira geral, né? O tempo hoje foi panorâmico. E também cansa. Então, assim, obrigado aí pela sugestão. Vamos avançar. Você também é um cara com quem eu quero conversar aqui, viu, meu amigo? Historiador aí, conhecedor das coisas. A gente também vai trocar uma ideia aqui, vamos marcar. Thales, brigadão mais uma vez, sempre conversar contigo é uma aula aí, né? Vamos continuar, vamos permanecer junto aí, que Deus te abençoe, o Espírito Santo continua te ungindo aí, para você seguir sua missão. Ao pessoal que assistiu, que esteve aqui com a gente, né? Muito obrigado, de coração. Espero mesmo que a gente tenha conseguido minimamente plantar alguma semente aí para melhorar a compreensão, para clarear um pouco as ideias. Então, ok? Estou à disposição sempre, estou à disposição para os temas, o que você quiser. Dentro da área de história, claro, né? Valeu, meu amigo. Um abraço, fica com Deus. Boa noite, gente. Um abraço. Agora já